Paz seja convosco. Estamos em mais uma Quinta com Deus. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu em um vale de ossos secos? Venha comigo porque hoje nós vamos fazer essa reflexão. Eu gostaria de agora fazer uma reflexão com você lá em Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. E então perguntou o filho do homem: Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E quando eu profetizei, houve ruídos e um barulho de ossos que batia contra os ossos, e se ajuntava cada osso no seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenará, e os espíritos entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. No capítulo que nós acabamos de ler, vemos a realidade de Israel. Eles estavam mortos espirituais, era um povo que profanava Deus ao praticar as iniquidades. Neste texto, nós vemos o vento de Deus sendo soprado em meio a esses ossos que estavam sequíssimos. O vento, ele representa dos símbolos do Espírito Santo. O vento, ele vai, o vento, ele vem para onde quer. Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando nós, eu e você, somos levados a passar pelo algum deserto na nossa vida, seja ele familiar, financeiro, espiritual, às vezes nós pensamos que isso é coisa do diabo, isso é coisa, né? Mas muitas das vezes nós percebemos que isso não é simplesmente do diabo. Nós podemos ver na palavra de Deus Jesus sendo levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Ezequiel foi levado esse vale pelo Espírito Santo de Deus. E quais lições eu e você podemos aprender com essa passagem? A primeira lição que eu e você podemos aprender é que Deus quer que enfrentemos os problemas de frente. Quando Ezequiel estava diante desse vale de ossos secos, Deus estava querendo que Ezequiel enfrentasse essa situação de frente. Assim como eu e você, Deus quer que nós enfrentamos cada situação que nós estamos passando de frente. Nós podemos ver que muitas pessoas vivem uma vida inteira fugindo dos problemas, das situações que traz algum tipo de sofrimento. Nota-se que o vale de ossos secos estava cheio de ossos que representava a estrutura do corpo. Não se pode viver uma vida como uma estrutura familiar, ministerial, financeira ou qualquer área
quando ela está destruída. Quando Ezequiel ele começa a andar sobre aquele vale de Aço Seco, quando ele começa a entender e compreender a situação daquele vale, né, ele começou a conhecer a realidade. Eu e você, nós precisamos conhecer e enxergar a realidade que nós estamos passando. Primeiro, nós podemos ver que Ezequiel, ele viu a dimensão da crise e ele viu a gravidade da crise. Nós precisamos ver, nós precisamos encarar as situações de frente, nós precisamos entender o que está acontecendo. E aí, a partir do momento quando nós entendemos e temos a dimensão da crise, a dimensão da gravidade, Deus, ele só vai nos dar direção para mim e para você quando nós realmente enfrentamos de frente o vale. Quando eu e você enfrentarmos essa situação, seja ela no ministério, seja ela na família, seja ela na empresa, seja ela pessoal, né? As nossas situações que às vezes nós enfrentamos de crise interna, quando nós enfrentamos isso e quando nós entendemos isso. Segunda lição que eu e você podemos aprender com essa passagem: os planos de Deus não podem ser frustrados no vale. Às vezes nós olhamos para a dimensão da situação, nós olhamos para a gravidade da situação e nós falamos, não vai acontecer. Quando Deus nos leva ao vale, é porque Ele quer cumprir os seus planos e os seus propósitos em nossas vidas. E com certeza o vale é a formação do nosso caráter e não o lugar da nossa morada. Talvez tenha pessoas aqui nos acompanhando que tenha vivido já há muito tempo essa situação. Há muito tempo vocês têm vivido situações de estar no vale, mas entenda que esse tempo Deus está levando você à formação do seu caráter, te preparando para algo muito maior que Ele tem e quer fazer na sua vida. Em João, capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado sobre a sua vida. Não é por causa do vale, não é por causa da situação, não é por causa da crise, mas os planos de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Mas você precisa crer e acreditar. Terceira lição que nós aprendemos com essa passagem é: qual deve ser a nossa postura mediante de tudo isso? Né? Qual deve ser a nossa postura? E a primeira postura que eu e você temos que ter é dependermos do Espírito Santo de Deus. Estamos no vale, estamos em dias difíceis, estamos em crise. Dependa de Deus. Dependa que Ele vai conduzir a sua vida. Dependa que Ele vai direcionar cada passo que você deve dar. Nós vemos isso muito claramente aqui no verso 3, que diz assim no final: respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Ezequiel estava dizendo para Deus: Deus, Tu sabes o que vai acontecer. Se os ossos vão reviver, se não vão. Isso demonstra dependência de Deus, dependência do Senhor, dependência de que Ele vai te conduzir para o melhor caminho. Segundo ponto que nós podemos ver, nós precisamos ter visão. Como nós falamos lá no início, né? Ezequiel, ele viu a dimensão, ele viu a gravidade, ele tinha uma visão da realidade que ele estava enfrentando. Mas nós precisamos ter a visão daquilo que nós estamos passando. Nós precisamos ver o que Deus nos está nos mostrando, o que Deus está nos direcionando. Então, por isso, querido, tenha visão. Por mais que às vezes nós não queremos enxergar, não queremos entender, não queremos compreender, mas tenha visão da realidade que você está passando. Terceiro, percepção. Ter percepção daquilo que Deus quer fazer. Às vezes Deus está querendo fazer tantas coisas,
mas nós não estamos percebendo o cenário, a realidade, que é mesmo em meio a situações difíceis, mesmo mediante o vale, Deus, Ele quer fazer algo. E precisamos ter essa percepção de ouvir a voz de Deus, de ser direcionado por Ele. Quarto, nós precisamos crer. Querido, mesmo que tudo estar dizendo não, creia. Ezequiel, ele acreditou. E à medida como ele acreditou, ele começou a profetizar. E à medida como ele acreditava, ele profetizava e algo ia acontecendo, o cenário ia sendo mudado. Querido, comece a profetizar mediante os vales. Comece a crer, comece a declarar. Se é no seu casamento que você precisa profetizar, comece a profetizar vida. Se é na empresa onde você trabalha, comece a profetizar. Comece a acreditar. Comece a crer que Deus ele pode mudar este cenário de vale na sua vida. Porque a partir do momento que você crê, que você começar a profetizar, o cenário ele vai mudar. Mas para isso, nós precisamos entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer nos planos de Deus. Nós precisamos enfrentarmos a realidade. E a partir do momento que eu e você começarmos a enfrentarmos essa realidade, nós começarmos a entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. E a partir do momento que nós crermos e começarmos a profetizarmos, algo vai acontecer. Realidades serão transformadas, famílias serão transformadas, uma nação pode ser transformada quando nós começamos a entendermos isso. Talvez existem áreas na sua vida que está assim, um vale de ossos secos. Mas assim como Deus usou Ezequiel para profetizar, creia que Deus quer usar você para profetizar e o cenário ser mudado. Que Deus abençoe você e sua casa.